Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Você que está nos visitando nessa noite também, sinta-se abraçado por Ele. Amém? O Salmo 46, no verso 1, é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei quais são os seus problemas, os teus problemas. Eu conheço os meus. E há muito tempo, não vou falar há quanto tempo, para não denunciar a idade da irmã, mas um bom tempo, eu tenho feito de Deus o meu refúgio e a minha fortaleza. E eu gostaria de convidar você também a ter esse Deus como seu refúgio e a sua fortaleza, e fazer dele também o centro da sua vida. Quando a gente aprende isso, é mais fácil passar pelas tribulações. Não é que não vamos passar, mas Ele vai abrir o mar, quando o mar se agitar na sua vida, porque Ele já se acalmou muito, quando o mar se agitou em minha vida. Então eu te convido para louvar esse Deus nesse instante. Cante com o teu coração, faça desses hinos que vamos cantar agora, a tua oração ao nosso Deus. Amém? És o meu refúgio.
Cantaremos agora Seja o Centro. Távia, você consegue colocar retorno de voz para a gente aqui, nesse retorno aqui? A gente só tem retorno de banda. Só retorno de voz aqui. Suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda, operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Declare agora mais forte, tá bom? Ele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê.
Seja tudo a todos nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Em João 4, a partir do verso 4 até o 42, narra uma história muito conhecida. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. E ali aquela mulher aflita, angustiada, ela pede Jesus pede ela água, e Jesus oferece a água da vida para ela. Quando ela recebe a água da vida, tudo é transformado. E daquele dia em diante, ela decide ser inteiramente fiel a Jesus. Quando eu bebermos da água da vida, quando você e eu decidirmos beber dessa água, também precisamos decidir ser inteiramente fiel a Jesus. Não se importa com o que passou. O que passou, passou. Se você passou pelo abismo, porque Deus estava com você. Então seja inteiramente fiel a esse Deus maravilhoso. Nós vamos louvar mais uma vez 2 louvores muito especial. O primeiro fala de ser inteiramente fiel. E o segundo vai falar desse encontro. E eu convido você a se colocar em pé. Cante com entusiasmo esse hino. Esses 2 louvores ao nosso Deus. Se coloque em pé, por favor. Jesus, pra sempre serei.
pra viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, pra sempre serei inteiramente fiel, inteiramente fiel, inteiramente fiel. Eu quero ser. Amém. Deus ouviu o seu louvor, viu? Você prometeu que vai ser inteiramente fiel a Ele. Pense você se encontrando com Jesus lá naquele poço. Aquela mulher representava a mim e representava você. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar.
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Oremos. Obrigada, Senhor, porque um dia Tu nos encontrou, Pai. Obrigada, Jesus, por ser a nossa rocha, por ser o nosso refúgio, por ser a nossa fortaleza. Que nessa noite possamos ser mais uma vez transformados por Ti. Cuida da nossa família, Senhor, onde quer que eles estejam. Um parente nosso, seja com eles também, Senhor. Em especial agora também, abraça os nossos visitantes que estão aqui nessa noite. Só Tu conhece o coraçãozinho de cada um deles, Senhor. Visita nesse instante, que eles possam continuar ouvindo a Tua voz. Nós Te suplicamos, nosso Deus, confiados nos méritos de Jesus. Amém. Foi o amor que levou Jesus a deixar as riquezas do céu. Seu profundo interesse por nós o levou a vir à terra e oferecer-se por nossos pecados. Porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aqueles que receberam o amor de Deus o expressarão por meio de ações que refletem o cuidado com os outros. Eles não ficarão ociosos quando um dever precisar ser cumprido ou uma necessidade atendida. Sabendo que milhões de pessoas ainda vivem nas trevas, eles estão dispostos até mesmo a sacrificar suas vidas, se necessário, para levar a mensagem de salvação a vastas populações, especialmente na Janela 1040, sociedades pós-cristãs e grandes centros urbanos que ainda não ouviram falar de Cristo. O que estou fazendo para dar a outras pessoas a chance de conhecer Jesus? As ofertas que trago atestam a sinceridade do meu amor por Deus e por aqueles que Ele veio salvar. Ao destinarmos uma proporção de cada renda como oferta, além do dízimo, ajudamos o Evangelho a chegar a todos os cantos da terra. Que possamos colocar nossos desejos em último lugar e primeiro Deus. Boa noite, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, começando já esse momento de reflexão. Vocês já foram confrontados com a sua fé? Vocês já foram provocados em determinadas situações? Talvez mais cedo ou mais tarde,
alguém vai te provocar. Vai questionar a sua fé, vai duvidar do Deus que você tem. Mas na segunda carta de Paulo em Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, diz o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. É assim que Deus ensina. Deus nos dá espírito de coragem, de amor, de força, para que em momentos como provações ou comparações, ou quando você for confrontado, saber ter coragem, saber usar as palavras. E repara o detalhe: moderação. Que o caráter, que o Espírito Santo possa moldar o seu caráter e saber dizer as palavras certas para quem precisa. Queridos, somos provados e confrontados diariamente. E eu tenho certeza que nessa igreja há pessoas que confrontam através do Espírito Santo. Amém? Queridos, este é o momento também, além dessa reflexão, de você poder colocar aqui os seus pedidos. Você que demonstra a sua fé através dos seus pedidos, acreditando na palavra do Senhor. Um momento de agradecer, um momento de oferta. Se você tem a sua oferta, o momento é esse. Venha até aqui à frente, deposite na urna o seu pedido de agradecimento, a sua oferta, a sua oração, para aquele que precisa, o seu agradecimento do dia, da semana, que foi maravilhosa, acredito eu. Então venha aqui até a frente e vamos orar por você, para que Deus continue te dando sabedoria, coragem, força e amor do Espírito Santo para você confrontar situações onde você for provocado. Venha aqui até a frente que nós vamos orar por você. Aqueles que puderem se ajoelhar, façam isso, por favor. Oremos então. Pai amado, grande é o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor. O nosso primeiro agradecimento era acordar hoje pela manhã, dar bom dia e fazer a nossa oração, falar contigo, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos permite abrir os nossos olhos e louvar o teu santo nome desde as primeiras horas do dia. Pai, estamos aqui para contemplar o teu santo nome. Senhor, aqui há pessoas que em dado momento precisam ser provadas, Pai. Precisam ser confrontadas. Confrontar a sua fé. Porque só podemos, Senhor, falar de Ti quando nossa cabeça, nossa mente está contigo. Não podemos falar do outro sem que nós mesmos estejamos sãos, Senhor. Que o nosso corpo, Pai, seja templo do Espírito Santo. Habita em nós, Pai. Nos esvazie de nós mesmos. Tire o nosso orgulho. Tire tudo aquilo que não pertence a Ti. Pai, tem pessoas aqui que precisam ser perdoadas. Tem pessoas aqui que precisam do Teu perdão. Senhor, vá até elas, Pai. Dê a elas a coragem de pedir perdão. Dê a elas a coragem, Senhor, de poder perdoar e se libertar, Senhor. Porque o Senhor nos ensina que devemos perdoar infinitamente.
Ó Deus, o Teu reino é o nosso objetivo. Que tenhamos coragem, que tenhamos força, que tenhamos poder de acordo com o Espírito Santo para falar de Ti, independente das circunstâncias. Pai, não nos permita envergonhar diante de Ti, Senhor. Que a palavra possa sobrepor todo e qualquer tipo de vergonha, de situações que não colocam à prova. Senhor, permita falar contigo no trabalho, na minha escola, no dia a dia, na minha casa. Senhor, abençoa também todos aqueles enfermos. Neste momento, peço oração especial ao irmão Pedro, que está se recuperando para a honra e glória do Teu santo nome. Que ele possa estar de volta à Tua santa casa, fazer a Tua missão, Senhor. Oro para aqueles também que têm algum problema de enfermidade. Oro pela Grazi. Oro por todos os irmãos que necessitam da tua água, Pai. Tua água que mata a sede. Deus, abençoe a todos nós, a Tua casa. Nos dê uma semana maravilhosa. É o que te peço, em nome e por amor a Jesus. Amém. Faz muito tempo que eu senti essa vontade de contigo me encontrar, de te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que passei tão longe aqui a perecer. Não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Os momentos que vivi, tu sempre estavas junto a mim e esperavas que eu pudesses retornar e te encontrar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me desse o perdão, pois como um rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo, como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair.
Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços como rei eu me senti. Cante comigo, adora nosso Deus. Me deste abrigo, me deste colo, como na primeira vez, porque me amas. Eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo, como na primeira vez. Porque me amas, porque me amas. Eu não entendo, nos teus braços eu não quero mais sair, mais sair. Não quero mais sair. Amém. Que o nosso Deus seja louvado. Boa noite a todos. Eu também não entendo por que Deus me ama. Estava ouvindo a música e estava pensando isso. Eu também não entendo. Você entende por que Deus te ama? Você tem alguma coisa especial para oferecer? Porque nós somos assim, né? Nós, seres humanos, somos assim. Quando a gente tem alguma coisa em troca, na verdade, quando a gente quer alguma coisa, a gente dá algo em troca. É isso, é uma barganha total. E eu não entendo. O que eu tenho de bom para oferecer para Deus e Ele me ama tanto? Bom, se Ele veio e morreu por mim, Ele veio, morreu por você. Você também é amado de uma forma inacreditável por Jesus. Você tem alguma coisa de bom para oferecer para Ele? Alguma coisa boa? Acho que ninguém de nós, né? Mas Ele te ama tanto, 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 que não dá para a gente entender. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa aqui é a casa do seu Pai, essa é a casa do seu Deus. E eu estou muito feliz porque, mesmo com toda a majestade que Ele tem, Ele ainda aposta na gente, né? Ele ainda acredita na gente. É impressionante isso. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Daniel 3, capítulo 3. É uma das histórias mais incríveis que eu encontro na Bíblia. É uma das histórias mais lindas que eu encontro na Bíblia. E quando você encontrar, vamos pedir orientação do Espírito Santo para falar conosco essa noite. Vamos pedir para Deus falar direto com o seu coração, direto com o meu coração. Afinal, cada história bíblica tem um pouco de nós, né? Cada história bíblica tem um pouquinho de mim, tem um pouquinho de você. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Deus para falar conosco. Bendito Deus, nosso Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Nós te agradecemos porque o Senhor é tão bom. O Senhor, com todo esse poder, com toda essa majestade, o Senhor olha para nós com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto carinho. E às vezes nós nem percebemos, mas nós te agradecemos tanto e te pedimos perdão, porque às vezes nós te magoamos tanto. Às vezes não, sempre. Com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Te peço agora que o Senhor perdoe e limpe o nosso coração. Que o Senhor, por favor, venha habitar em nossa mente. Que nós possamos sentir o Teu Espírito Santo falar conosco nesta noite.
Nós invocamos a tua presença agora. Fale conosco, por favor, em nome de Jesus. Amém. Bom, o livro de Daniel é um livro assim bem complexo para quem olha pelo lado das profecias, né? Quando a gente vai pelo lado das profecias, é basicamente é o casadinho ali com o Apocalipse, né? Daniel e Apocalipse andam casadinhos, andam juntos. Mas tem uma história muito legal no capítulo 3, que ela vem após a história lá da estátua do sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2. Talvez alguns aqui não consigam entender. Eu vou simplificar o linguajar o máximo possível para que você possa entender, tá bom? Você que está nos visitando, se sinta muito bem em nosso meio, se sinta muito bem-vindo, muito bem-vinda, e que você possa ter vontade de voltar mais vezes, viu? É aqui o lugar onde a gente se encontra para adorar juntos. Afinal, é para isso que nós estamos aqui, para adorar, tá bom? Bom, Daniel foi digamos, um escravo, né? Ele foi como escravo para a Babilônia, porque o rei Nabucodonosor, ele tomou a província ali de Israel, ele tomou Jerusalém, tomou Israel, e agora ele dominava. Ele era o rei, o bambambam do mundo naquela época, era quem dominava o mundo. E daí, Daniel, ele fazia parte da corte do rei de Israel, ele era um dos príncipes. E o rei de Babilônia, que era bem esperto, o que ele fez? Pegou os jovens, os mais novos, os mais robustos, os mais saudáveis, os melhores, e levou como escravo seu para atuar dentro do palácio. Ele queria explorar a inteligência daqueles jovens. E Daniel era um deles, foi um deles. Daniel e os seus 3 amigos. Todo mundo conhece, né? Ananias, Azarias e... Vou falar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Melhor, né? Mas é Misael, Ananias e Azarias. Pronto, acertei. E daí eles foram para Babilônia, os 4, como submissos ao rei Nabucodonosor. E eles foram trabalhar ali no palácio. Bom, a história conta que... a Bíblia conta que eles se tornaram ali os braços direitos do rei. E Nabucodonosor teve um sonho. E no sonho dele, a cabeça de ouro da estátua representava a Babilônia. Nabucodonosor, um rei que dominava o mundo na época, ele se envaideceu. E agora, representado pela parte de ouro da estátua, a estátua, para quem ainda não conhece a história, a estátua tinha 5 partes. A primeira era de ouro, a segunda era de prata, a terceira de bronze, a quarta de ferro e a última, que é os pés, de ferro com bronze. Então, assim, cada parte da estátua representava um reino. E quando Daniel ele interpretou o sonho que o rei teve, o rei disse: "Uau, agora é a minha vez." Né? Que ele fez? No capítulo 3, diz assim, olha... O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então, ele, com toda a expertise dele, viu que ele era representado pela parte de ouro, pela cabeça da estátua, né? E quem manda no todo o corpo é o cérebro. Então, ele disse: "Eu sou o tal." Se encheu de orgulho e, ao invés de ter apenas a cabeça de ouro, ele queria o corpo todo de ouro. Então, ele mandou erguer uma estátua toda de ouro. Imagina aí. E o que aconteceu após? Olha o verso 2. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
Bestinha ele não era, não. Ele não era o povão, não. Não era uma reunião para o povão. Era uma reunião para os líderes. Para mostrar duas coisas. Para mostrar que ele era poderoso e para mostrar que todos eles deveriam se submeter a ele. Olha a esperteza do rei. Bom, no verso 3 diz que se ajuntou todo esse povo, né? Que é muita repetição para a gente... Enfim, vocês já conhecem essa parte aí. Então se juntou todos, né? E estavam lá em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, no verso 4 diz: nisto o arauto apregoava em alta voz, ordenando a vós outros. Ele disse assim, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas. E adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Bom, ali estavam os líderes. Já que ele dominava o mundo daquela época, ali estavam todos os líderes, ali estavam eles que vieram por convocação do rei, por amando do rei. E, no verso 8, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, e falou todos os instrumentos, no final aí, toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Cruel, não era? Ele tinha que dominar na mente dele, ele tinha que dominar, ele tinha que mandar, ele tinha que ser o tal, ele tinha que ser, e pronto, acabou. Ele, no sonho que ele teve, ele era apenas a cabeça de ouro, mas agora ele queria ser todo de ouro, e ele queria ter a adoração. Eu acho interessante que esse capítulo aqui, ele me dá assim, um leque de temas. Eu posso falar sobre adoração, eu posso falar sobre orgulho, eu posso falar sobre medo, eu posso falar sobre coragem, eu posso falar sobre... que mais? Puxa-saquismo também, né? Posso, por que não? E esses homens, os arautos que estavam ali, estavam de olho para saber se todo mundo estava adorando mesmo a imagem que Nabucodonosor tinha colocado ali. E haviam ali os três amigos de Daniel. Bom, há conjecturas, Daniel não estava ali, há conjecturas de que ele estivesse viajando a mando do rei, e provavelmente, assim, nas nossas interpretações, nos nossos conceitos, Daniel pode ter viajado para outro lugar, a mando do rei, especialmente para não passar por aquele momento, até porque Daniel era o braço direito do rei, e o rei sabia que Daniel iria reprovar a situação, né? Toda aquela coisa ali, Daniel iria reprovar, né? O que ele estava fazendo. Enfim, no verso 11, né? No verso 12, há uns homens judeus. Olha a fofoca. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti e dos teus deuses. Não servem e nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Uma pausa aqui. Interessante é que os nomes deles, os nomes originais deles, eram voltados para Deus. Todo nome que termina com El tem a ver com adoração a Deus, tem a ver com Deus. Então, Misael, aí vem Azarias, que eu também não sei o significado, e vem Misael, Azarias e Ananias.
Obrigada. A cabeça falha. E daí, quando eles chegaram à Babilônia, eles receberam outros nomes. E os nomes que eles receberam foram nomes que levavam os a lembrarem de deuses babilônicos. Ou seja, foi uma afronta que Nabucodonosor fez contra o Deus do céu. Tipo, agora eu quero saber, né? Vou trocar o nome de vocês, vão receber nomes parecidos com nomes de deuses, dos nossos deuses, vocês vão virar, transformar-se pela cultura do nosso país. Ou seja, Nabucodonosor queria transformá-los em babilônicos. Olha aí outro tema. Você, Maria, vai com as outras? Já ouviram essa expressão, né? E os 3 amigos de Daniel, não. Olha o que aconteceu. Bom, Daniel não estava no reino nessa ocasião e os 3 amigos dele estavam ali, até porque os 3 amigos dele eram também governadores das províncias do rei. Estavam ali também como líderes que o rei havia nomeado. Bom, quando os arautos contaram para o rei, quando os servos do rei contaram para ele que os 3 homens não adoraram a imagem de ouro que ele levantou, olha o verso 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servis aos meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos. Quer dizer, eu vou dar uma chance para vocês. Vou dar uma chance e estáis dispostos. E quando ouvirdes o som da trombeta, e falou todos os instrumentos, e se vocês, porém, olha, o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Quero abrir outro parêntese aqui. Vocês perceberam como que a música tem um poder bem grande sobre a nossa vida? Vocês perceberam como que a música tem poder desde sempre? Eu acredito, e a gente percebe, a gente vê no dia a dia, como que o inimigo de Deus usa a música para afrontar o próprio Deus. Não é verdade? Até porque ele era o líder do coro celestial. Lúcifer, ele era o regente do coral do céu. E quando ele veio para a terra, ele se aproveitou desse dom que ele tinha para usar. Hoje o que se vê são músicas de baixo calão, né? São cristãos ouvindo músicas que distanciam-se cada vez mais de Deus. É verdade? E daí Nabucodonosor usou os instrumentos, claro. Imagine vocês a pompa que foi aquela situação. Imagine vocês a quantidade de líderes, já que era o mundo da época, o mundo antigo, né? Todos os líderes ali, todos deveriam estar presentes. Não era a ralé que estava lá, não. Quem estava ali eram os líderes, era a nata do povo. E Nabucodonosor queria mostrar poderio. E aquele povo todo, quando ouviu a música, todo mundo se prostrou e adorou. E ficou só os 3 em pé. E agora, que cena! Que cena! Se você estivesse lá, como você faria? Se você estivesse lá, qual seria a sua reação? Eu acredito que tinha muitos de olho neles para saber o que ia acontecer. Até porque agora seria o momento, né? De confrontá-los. Agora seria o momento de colocá-los em maus lençóis, uma saia justa. Agora sim, eles iam se livrar deles, até porque eles eram judeus, não tinha nada a ver com a cultura babilônica. E eles insistiam em adorar o Deus do céu, sendo que em Babilônia tinha muitos deuses, né? E daí, quando Nabucodonosor ficou irado, no verso 15 diz, olha, do meio em diante: porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Imagine se você estivesse numa situação dessa. Às vezes a gente passa por situações parecidas, viu? Hoje, é claro que a gente não vai ser confrontado com situações como naquela época. Nós somos confrontados no nosso dia a dia com situações as quais a gente enfrenta na nossa realidade.
na sua realidade. Questão de adoração. Adoração. Quem você adora? Quem você coloca em primeiro lugar na sua vida? Quem é a sua prioridade? Às vezes é preciso a gente parar e confrontar nós mesmos. E eu estou gostando dessa palavra confrontar, viu? Que o irmão falou aqui no começo, né? E daí nós precisamos confrontar a nossa realidade, confrontar a nós mesmos. Quem é a sua prioridade? Seu pai? Sua mãe? Seus filhos? Seu marido? Sua esposa? Sua namorada? Seu namorado? Quem é a sua prioridade? A Bíblia diz assim, ó. Ponham em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem você está colocando em primeiro lugar? Quem ocupa o topo da sua vida? Para se pensar, né? E aí, vem Nabucodonosor irado e diz, eu quero ver quem é o Deus que vai tirar vocês das minhas mãos. Quando eu pegar em vocês, vocês não vão escapar. Mais ou menos isso. E olha o verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Que coragem, viu? Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, se Ele quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem que você levantou, que tu levantastes. Foi nessa hora que a cara dele ficou vermelha de raiva. Foi nessa hora que Nabucodonosor rangeu os dentes. Foi nessa hora que se ele pegasse Sadraque, Mesaque e Abednego, ele rasgava eles no meio. A Bíblia diz aqui, ó, então, verso 19, então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. O ódio dele foi tão grande, até porque estavam batendo de frente com o orgulho dele. Ele era o rei, ele era o soberano, ele se achava agora o todo-poderoso, ele se achava agora, não só a cabeça de ouro, mas o corpo todo de ouro. E ele, na mente dele, ele merecia toda a adoração. Gente, adoração sempre foi o problema ou a solução para Deus, claro, mas sempre foi uma questão no mundo desde o céu. E Satanás, Lúcifer, na época, né, não tinha sido mudado ainda o nome dele, ele queria ser igual a Deus. Ele tinha ciúme de Jesus. E olha que eu acho tão incrível como que a irmã Ellen White é uma profetisa que nós acreditamos que ela foi inspirada por Deus para escrever alguns livros, alguns muitos livros, e sobre vários temas que a Bíblia aborda. São livros que nos ajudam a entender melhor a Bíblia. E ela diz assim que o inimigo de Deus, o orgulho dele foi tão grande, quase que ele consegue voltar atrás. Gente, se não fosse esse quase, acho que a gente estava salvo. Se não fosse esse quase, mas o inimigo de Deus, ele queria ser igual a Deus, teve ciúme de Jesus, e chegou um momento que, vocês conhecem a história da origem do mal, e ele colocou todos os anjos, a terça parte dos anjos contra Deus. Muitos, na verdade, a terça parte dos anjos caiu com ele, né? Foram expulsos do céu. E muitos dos anjos se arrependeram e voltaram atrás e ficaram no céu. Os que não aceitaram, os que tiveram orgulho, ficaram. E eu estou colocando essa parte aqui do orgulho, porque ontem, pela manhã, nós recapitulamos a lição sobre orgulho, né? Eu achei incrível, não sei vocês, mas assim, fala tão profundo para a gente, sabe? E eu achei uma parte muito legal que disse que muitas vezes nós temos orgulho e nós não sabemos. Olha que interessante. Nós somos orgulhosos e nós não sabemos.
E eu achei engraçado que eu dava aula numa escola, e um dia, e eu era professora de religião, e o livro não muda, né, Consa? É o mesmo. E daí eu fui falar sobre orgulho, fui falar sobre a origem do mal, enfim, que todos nós seres humanos somos orgulhosos. E chegou uma menina e disse assim: professora, como é que você fala isso de mim? Eu não sou orgulhosa, não. Eu falei: olha, como é que pode? Seu orgulho já começou aí. O seu maior defeito é sua humildade. Aí comecei a rir com ela e fui explicar. Desde bebês, nós somos egoístas e nós somos orgulhosos. Desde bebês. O bebê quer atenção só para ele e precisa, né? Não é algo intrínseco ao ser humano, né? Vocês que já tiveram filhos pequenos, vocês sabem como que é o egoísmo que está intrínseco no ser humano. Como que é isso? E ninguém percebe. Ninguém percebe. E daí eu parei para analisar. Gente do céu, a gente é orgulhoso, nós somos orgulhosos, não percebemos o nosso orgulho, não admitimos o nosso orgulho, e Deus ainda insiste. Deus ainda vai atrás, desde a eternidade, desde o Éden. Na verdade, antes do Éden, Deus sempre vive atrás daqueles a quem Ele ama. Ele deu chance para Lúcifer se arrepender. Deu chance. Deus sabia o que estava acontecendo, mas Deus permitiu que aquilo fosse acontecendo para que os outros anjos pudessem entender o amor de Deus e a bondade dele. E deu chance, mas o orgulho dele... A Ellen White diz no livro dela que Deus, Ele esperou e foi deixando. Não porque Ele queria dar chance para Lúcifer continuar com a maldade dele, mas porque Ele queria dar chance para Lúcifer voltar atrás. Deus, Ele é o Deus da segunda chance. Se você precisa de uma segunda chance, esse é o momento. Deus sempre dá uma segunda chance. E olha que aconteceu novamente. Sadraque, Mesaque e Abednego confrontou o rei. Ele, cheio de fúria, mandou aumentar a fornalha 7 vezes mais. Gente, sinceramente, eu não sei como é que se aumenta uma fornalha 7 vezes mais. Eu acho que ele meteu lenha naquele negócio que... sinceramente, eu não sei como é que é aquilo. Como é que aumenta o vapor daquilo ali, o poder de uma fornalha. Mas eu acho que foi lenha, viu? Enfim... No verso 20, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, com as suas túnicas, com seus chapéus, com as suas outras roupas, e eles foram lançados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente. Verso 22. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Pense aí. Estava tão quente, mas tão quente, que aqueles fortões que se aproximaram da fornalha para jogar os 3 lá dentro, eles morreram sapacados. Olha a situação. Eles morreram porque se aproximaram da fornalha. E agora, Sadraque, Mesaque e Abednego, o que aconteceu? No verso 23, no verso 24. Então, 23. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa. E disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Amém. É o meu Deus, é o seu Deus. Esse poder, ele está disponível para mim e para você.
É o meu Deus, é o Deus que eu sirvo. E eu não sei por que eu sou ansiosa para as coisas acontecerem do meu jeito. E eu não sei por que você é ansioso, ansiosa para as coisas acontecerem do seu jeito. Sadraque, Mesaque e Abednego mostraram que eles confiavam em Deus de uma forma tão tranquila, tão serena, que eles disseram o quê? Se, a partícula de dúvida, se o meu Deus quiser, Ele pode me livrar das tuas mãos, ó rei. Eu não vou me submeter ao que você quer. Se o meu Deus quiser, Ele me livra. Ao mesmo tempo, eles quiseram nas entrelinhas dizer: se Ele não quiser me livrar, nos livrar, nós vamos morrer. Mas nós vamos morrer confiando no Deus que nós temos. Olha a coragem desses homens. Olha a fé desses homens. É uma fé que me dá inveja, mas uma inveja santa, viu, gente? É uma inveja santa, porque eu quero muito ter a fé desses homens. Aquela fé que o mundo está desabando na cabeça e você está sereno e tranquilo e dizendo: Deus está no controle, tenha paz. E o mundo está desabando, tenha paz, Deus está no controle. Conhecem alguém que é assim? É bem difícil, de vez em quando a gente acha um irmão santo por aí, né? Que é assim. Agora está difícil, é difícil agir assim. Gente, é o nosso Deus, desde o começo Ele tem mostrado evidência, desde o mar vermelho, desde a fornalha de fogo ardente, desde situações onde Ele age na vida do ser humano. E nós, seres humanos, sabemos que somos fracos, falhos e pecadores, e nós nos apoiamos nisso para dizer: ah, Senhor, a carne é fraca, né? Ah, Senhor, o Senhor sabe, né? Ninguém é perfeito. Como assim? Como assim? Quem é o Deus que você serve? Você está com seus pensamentos nos deuses da Babilônia? É claro que nós não estamos em Babilônia, mas nós podemos ter qualquer outro que esteja na frente de Deus na nossa vida, e isso daí se torna um Deus para nós. Quantas e quantas vezes a gente precisa se confrontar e dizer: meu Deus, espera aí, quem é que está em primeiro lugar na minha vida? Eu morreria hoje por quem? Eu morreria por Jesus, eu morreria por Deus. Se me colocasse entre a cruz e a espada, não tinha escapatória, né? Mas se te colocasse numa situação onde você não tinha para onde correr, o que você faria? Sabe, eu costumo dizer assim: nós somos muito bons de gogó. Nós somos bons de boca. Porque eu faço isso, porque se aparecer aqui alguém querendo me matar, eu vou permanecer firme até o fim. Igual Pedro, lembra da história de Pedro? Ah, Senhor, eu jamais vou te abandonar. Foi o primeiro. Deu no pé. E eu costumo dizer que nós somos bons de lábia. O problema é que na hora do vamos ver, nem a gente sabe qual é a nossa reação. Eu vou contar para vocês uma história interessante. Quando a gente morava em Jacobina, Bahia, eu estava grávida da Júlia. E eu estava já estava com uns quase 8 meses, era 7 para 8 meses de gravidez. Barriga por aqui. E aí era a tardinha onde eu morava. Para mim, na minha mente, era tranquilo. Era já a tardinha e eu fui no orelhão falar com minha mãe naquela época, há 16 anos atrás. Eita, eu falei naquela época que quem tem 16 anos vai se sentir idoso, né? Calma aí, viu, povo? Não me crucifiquem. 16 anos atrás, estou eu no orelhão, segurando o celular, que era o celular da associação. Na época a gente estava na ABAC, segurando o celular da associação. Era um celular de conta que só servia para ter contato com a associação, não dava para ligar para ninguém. E segurando também a chave de casa, segurando a chave de casa e o celular aqui na mão, e estou no orelhão. De repente, chega um ladrão do meu lado e diz assim: passa o celular. E eu no orelhão. Eu falei: mas que audácia, atrapalhar a conversa dos outros. Eu falei: mãe, só um minutinho aqui, deixa eu falar com esse ladrão. Minha mãe, eu disse que eu quase mato ela do coração. Eu deixo o teu celular. Que passa o celular que nada. Gente, não aconselho ninguém fazer nada disso, pelo amor do Pai. Eu estou falando isso porque nós somos bons de boca.
A gente fala que faz isso, que faz aquilo, que não sei o quê, mas na hora do vamos ver, gente, tem uns que não é nada. Eu mesmo nem penso, nem raciocínio. Na hora do perigo eu fecho o olho e deixo acontecer. E daí sei lá que nada. Ele me empurrou contra a parede, eu com barrigão, nem na criança eu pensei. Me empurrou contra a parede e lá luta, celular para cá, celular para lá, e eu agarrado o celular. Eu não sei onde é que eu achei força na mão esquerda. E daí eu comecei a gritar: socorro, alguém me ajude, chama a polícia. E o povo olhava e ninguém fazia nada. E eu ficava com raiva, estava mais com raiva do povo do que do ladrão. Aí eu percebi que ele estava em crise de abstinência, eu percebi que ele não estava com arma. Engraçado, como é que eu consegui perceber tudo isso e não pensei na criança e nem no perigo que eu estava correndo? Olha para isso. O que eu fiz? Eu dei um supapo, empurrei ele para o meio da rua e comecei a gritar: chama a polícia, chama a polícia. E o ladrão viu que eu não ia soltar o celular. E eu não sei de onde veio essa coragem. Eu nem raciocinei. Eu só sei que eu empurrei esse menino para o meio da rua, esse rapaz para o meio da rua. E o povo foi aparecendo. Quando ele olhou ao redor que viu um monte de gente, ele: essa mulher é doida. Largou o celular e saiu correndo. Entrou mata dentro. Depois eu peguei o orelhão e disse: mãe, estou indo para casa, depois eu te ligo. Numa coragem braba, viu? Eu falei: meu Deus. Botei o orelhão lá: tá tudo bem, minha mãe, né? Tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo. Oi? Tá tudo ótimo, ele já correu. Ele não me aguentou não, depois eu te ligo. O que eu fiz? Saí com um barrigão por aqui, saí correndo para casa. Era questão assim de uns 100 metros até em casa. Saí correndo até em casa. Quando eu cheguei em casa, entrei, aí a ficha caiu. Eu falei: oxi, eu fui assaltada? Como assim? Eu reagi? Oxi. Aí pronto, as pernas começaram a tremer, eu fui chorar. E aí eu liguei para Haroldo: vem para casa que eu estou morrendo. Depois que passou, é que o sangue esfriou, que eu fui raciocinar. Eu falei: meu Pai bondoso do céu. É por isso que eu contei essa história, para mostrar para vocês que às vezes a gente nem pensa. A gente acha que é o tal, mas na hora do vamos ver a gente não é. Outras vezes a gente acha que não consegue nada e na hora do vamos ver a gente é mais forte do que pensa. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram a coragem que eu queria ter, de dizer: rei, eu não vou adorar o seu Deus, eu adoro o meu Deus. E se Ele quiser, Ele vai me salvar. Mas se Ele não quiser, eu vou morrer, sabendo que um dia Ele vai me ressuscitar. É essa a coragem que eu quero. É essa a coragem que nós devemos ter. E olha que interessante. O rei Nabucodonosor, no verso 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Quando Nabucodonosor olhou de longe, ele não viu só 3, ele viu 4. E ele disse... Ele descreveu que o aspecto de um era o aspecto do filho dos deuses. Era a linguagem que ele conhecia. Era o filho dos deuses. Quem estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego era Jesus. Se você está passando por uma fornalha, Jesus está com você. Está ardendo? Jesus está com você. Ele te prometeu que estaria com você até o final e Ele cumpre as promessas dEle. Está doendo? Clame. Está ardendo? Clame. Sabe, às vezes o nosso psicológico nos deixa entender que a gente está na pior situação de todas. Mas há pessoas que estão em situações piores do que a nossa. Nem sequer queimou um fio de cabelo deles. Olha que incrível, é o meu Deus. É o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu digo que eu acredito. E muitas vezes eu não demonstro, através do meu comportamento, das minhas palavras, eu não demonstro a fé que eu tenho nesse Deus.
É o seu Deus. E por que a gente sofre tanto, sendo que a gente tem um Deus tão grande do nosso lado? E Sadraque, Mesaque e Abednego, quando saíram dali, Deus, ele poderia deixar eles morrerem, poderia sim. Mas Deus não quis. Deus quis mostrar para o rei Nabucodonosor que o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel era muito melhor, muito mais forte do que o próprio rei. O orgulho que eu tenho, que você tem que ser jogado por terra em nome de Jesus. O orgulho do rei foi quebrado. Ele reconheceu que ele não era nada. O Deus do céu é que é o maior. Eu e você precisamos reconhecer que o nosso Deus é o maior, que nós precisamos nos prostrar e adorar a esse Deus tão forte. E aí aconteceu que todos eles que estavam ali, todo aquele povo, testemunhou o poder de um Deus grande e poderoso, maior do que tudo na face da terra. E o final, no verso 29, portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, olha o que é que Nabucodonosor fez, um decreto pelo qual todo o povo e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado. E as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então fez o rei prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Seu Deus, não há outro Deus que possa fazer prosperar como esse. Não há outro Deus que possa fazer milagres como esse nosso Deus. Creia, tenha fé, seja firme. Se agarre com todas as suas forças. Tá difícil? Se o Deus que você serve quiser, Ele pode transformar a sua vida em um estalo de dedos. Ele pode transformar a sua vida e fazê-la virar de pernas para o ar, num estalo de dedos, num piscar de olhos, porque Ele é o Deus Adonai, Ele é o Deus El Shaddai, aquele que cria do nada. É o Senhor, o que cria do nada. É Ele que eu sirvo, é Ele que você serve. E você precisa parar e colocar esse Deus em primeiro lugar na sua vida. E você precisa parar e dizer: esse é o meu Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. E eu estou aqui para que Ele possa agir na minha vida. Que o meu Deus, que o seu Deus possa te abençoar ricamente. Como disse aqui no final, possa te fazer prosperar. De forma que você sinta o poder dele na sua vida. Através do serviço a outros. Através do serviço para a igreja, para a vida das pessoas, para a causa de Deus. Que Deus possa colocar você lá no topo, para que você possa entender que Ele é o Deus poderoso. E que o orgulho seja jogado por terra. Que Jesus seja o centro da sua vida, da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pés. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos dê coragem, nos dê força, que tire de nós o orgulho. Feche os seus olhos. Senhor Deus, estamos aqui um pouco dos teus filhos. Estamos aqui reunidos com a intenção de buscar a tua presença na nossa vida, Senhor. Estamos aqui buscando te adorar com tudo que nós temos e que tudo que nós temos não é nada. Tudo que nós temos é imperfeito. Tudo que nós temos não tem valor nenhum. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Somos pecadores. Não queremos nos apoiar nisso, mas queremos nos apoiar em Jesus, que nos transforma dia a dia. Queremos nos apoiar no que Jesus veio fazer por nós aqui na cruz. É esse que tem que ser o nosso apoio. E nós precisamos do Senhor para isso. Sem Ti nós não podemos fazer nada, Deus, nada. Te pedimos, por favor, que nos dá força, nos dê coragem, nos ajude, para que nós possamos ser cada dia melhor,
Que nós possamos ser pessoas melhores, que nós possamos ser cristãos melhores, que nós possamos ser melhores adoradores. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajude a ter coragem, nos ajude a ter fé. Nos ajude a enfrentar toda e qualquer situação que nos deixe entre o Senhor e o mundo e nos decidir ao teu lado. Por favor, toque os corações, Deus, aqueles que estão inclinados a Ti. Que o Teu Espírito Santo fale fortemente conosco todos os dias. Que o Senhor fortaleça nossa fé todos os dias. E que agora nós, ao irmos para casa, que o Senhor nos leve em paz e em segurança. Proteja, guarde os Teus filhos. Obrigada pela Tua bondade em deixar tantas histórias lindas para que nós possamos nos espelhar, que nós possamos aprender com essas histórias. Muito obrigada. Continue conosco, nós queremos ficar bem pertinho de Ti. Obrigada por nos amar, apesar de ser como nós somos. Seja conosco, nós oramos pedindo uma boa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Faço aos irmãos cultos na quarta-feira às 8 horas e no sábado às 9. Que Deus acompanhe a todos vocês.